Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegou o sábado e sábado é dia de estudo aqui no Vai Pelos Fundos e hoje eu vou falar do DEVA11. Esse que é um fundo muito conhecido, muita gente tem carteira ou já pensou em ter carteira, então vamos lá estudar com base no relatório gerencial de outubro de 2022, bem novinho, mas claro, a gente vai trazer muito mais informação, não é só leitura desse relatório como você vê muitas vezes por aí. Destaque do fundo aí 0,56 por cota, um rendimento de 0,62, realmente muito abaixo do que a gente costuma ver, né? No DEVA11, nos fundos high yield, costumam pagar acima de 1%. No acumulado 12 meses, 15,8%. 99% da carteira com proteção contra a deflação. Hoje a carteira é 100% adimplente, informação muito relevante. E já tem uma base enorme aí de 126.637 cotistas. Partindo para o comentário da gestão e por sinal, sempre comentários muito bacanas no relatório do DEVA11. Fica aí, elogio ao relatório do DEVA, muito bem feito, como sempre. Eles já começam aqui pra gente. A parcela pós-fixada, correção monetária, foi praticamente zerada devido à deflação aí nos meses de setembro e outubro. Os índices utilizados para cálculo dos rendimentos de outubro foram de agosto, menos 0,36 e setembro, menos 0,29. E devido à proteção de 99% dos ativos contra a deflação, a parcela pós-fixada foi praticamente zerada. Acima das expectativas do mercado, o IPCA de outubro avançou em 0,59%, encerrando a sequência de 3 meses de índice negativo. Então, eles já indicam para a gente que provavelmente vem rendimento muito melhor do que estava vindo, né? O período mais difícil de deflação já passou. Para o próximo rendimento serão considerados indicadores de setembro, menos 0,29 e outubro, 0,59. Então a composição da correção monetária no DEVA11 é sempre uma mescla, né? Do dia 1 ao dia 20 de um mês e do dia 21 ao dia 30 do outro mês. Então são dois índices de correção utilizados aí. Outro aspecto legal que eles comentam aqui, o cenário de deflação ocorrido nos últimos meses pode ter aberto uma excelente janela de oportunidade para a aquisição do DEVA. O fundo está sendo negociado no mercado secundário com 10 a 15% de desconto em relação ao valor patrimonial, que é interessante sempre comprar esses fundos abaixo do VP. E investidores que priorizam renda para longo prazo se beneficiam nesses momentos potencializando seus rendimentos. Então, eles trazem até aqui um gráfico histórico do DEVA. E é incrível, né? Esse fundo, quando ele veio ao mercado, logo ele bateu assim, nos primeiros dias de negociação R$155, uma coisa maluca. Foi a 1,5 no PVP. Depois ele veio para a normalidade. E hoje, aí, como eles já adiantaram para a gente, um deságio bem grande. Um aspecto que eu achei muito bacana trazer aqui sobre novas emissões de cota, apenas com o intuito de reforçar o compromisso que temos com investidores do fundo e trazer previsibilidade, afirmamos novamente que não serão realizadas novas emissões com preço de emissão abaixo do valor patrimonial do fundo. Então, um compromisso importante, a carteira de ativos, todas as operações do fundo encontram-se adimplentes. O momento é desafiador, mas não foge da dinâmica normal de um fundo com ativos que possuem características high yield. Então, pessoal, o próprio fundo está dizendo para você, fundo high yield passa por altos e baixos, é normal, tem que acompanhar na vírgula, tem que ali estar sempre muito perto das operações. Pontos como a evolução das obras, comportamento da carteira de recebíveis e percentual de vendas são constantemente diligenciados. Partindo aqui para a DRE, a gente vê de fato, né, como pesou o período deflacionário. Olha só a correção monetária em outubro e setembro, né, correção menos 24.900. E aqui em setembro, 57 mil. Olha só como pesava a correção monetária nos meses anteriores. Lá em junho de 22, 9,8 milhões. Maio de 22, 17,3 milhões. Abril, 12,8 milhões. E aí, caramba, a gente vê rendimentos realmente muito elevados. 1,40, 1,60, 1,41, 1,25. E você olha para esses 0,56 e 0,55 e pensa, caramba, aconteceu algum problema. Aí a gente olha e, claro, vai a fundo e percebe que realmente é o ponto da correção monetária. E aí você pode pensar também, poxa, mas outros fundos sofreram com o período deflacionário e não caíram tanto, não tiveram um gap tão grande, né, de queda dos rendimentos. Muito provavelmente eles tinham algum tipo de reserva, conseguiram linearizar essa distribuição. Isso não é comum no DEVA, eles tudo que fazem de caixa realmente
distribui no mês. Então tá aí, por isso que nesses meses mais recentes a queda tão grande dos rendimentos. E a gente vê, né, que a média, né, o dividend yield médio do fundo aí 1,2%, então realmente muito fora do padrão, esse 0,58 e o 0,62. Olhando para a diversificação de ativos, alguns pontos aqui que eu quero tratar com vocês. Com certeza a gente vai abordar de forma bastante interessante. 86% do portfólio em CRI, 6,8% em FII e ainda tem 7% em caixa. Então, um montante até que relevante, né, pelo tamanho do fundo de caixa. Em termos de subordinação, essa é uma característica do DEVA, dos fundos aí, do que a gente gosta de chamar de grupo hectare, mas eu não gosto que a gente fale isso, mas é do grupo hectare lá num total que a gente já conhece, já está consagrado falar assim. 37% são cota sênior, 35% série única, tem aí 1% mezanino e 12,5% subordinada, que são aquelas séries menos protegidas. Segmentos, e aí outro dado que eu quero também trabalhar com vocês, 30,6% voltado para CRI corporativo, mas a gente vai chegar lá nos ativos e vai trabalhar melhor esse número aqui de 30,6% corporativo, que só olhando aqui esse gráfico, de repente você pode também ficar um pouco fora do que realmente tem dentro da carteira, tá? Na sequência, 20% aí em multipropriedade, 15,4% em loteamento e fechando a maior parte da carteira, 12,6% em corporação vertical. E na sequência, operações menores, aí 5,4% em shopping, depois energia, tem armazenagem de granéis e essa operação eu até destaco, é um CRITOEX, que também está no DECRA 11, olha que interessante, né? Um CRI, tá? Um certificado recebível imobiliário, e ele está aqui no DEVA, mas está também lá no DECRA, o FIAGRO da casa. Taxa média ponderada da carteira, 10,41% mais inflação. E eu tinha falado, né, para a gente falar sobre FIIs, né, FIIs aqui da carteira, 0,7% no LSPA11, um fundo residencial. Depois vem DVFF11, muita gente critica essa posição, né, no fundo de fundos da própria casa, no DVFF11. O DVFF11 é um fundo que entrega um rendimento interessante e está muito descontado. Pode até discutir em que momento foi feita essa operação, mas o fundo não é ruim, o fundo tem uma carteira bacana, acho que faz sentido ter uma posição pequena em um FOF que está sempre tradando só por ser fundo da casa. Então você vai ter que criticar muito os fundos da Credit Suisse, vai ter que criticar muito os fundos da RED, da RBR, e a gente não vê muito isso. Depois vem o XBXO, esse aqui é um fundo imobiliário lá para o circuito de compras, também uma posição muito criticada, já que o DEVA tem o CRI, né? Ele tem a participação na dívida e está também aí no fundo imobiliário. Mas pessoal, novamente, 2% do PL, então uma posição muito diminuta também. E no grosso total aí de fundos imobiliários, a gente vê uma participação de 6,8% da carteira. Então é muito pouco. Vários fundos imobiliários trabalham com uma boa parte da carteira em fundos imobiliários também, tratando-se ali daqueles mini FOFs. A gente tem o Iridium, tem o próprio CVBI, BCRI, HCTR, e aí acho que é o que chama mais atenção, né? Muita gente compara DEVA e HCTR e até joga no mesmo bolo. Eu acho que não é muito correto a gente fazer isso. O HCTR tem lá 22% do portfólio em fundos imobiliários. Quando a gente vai ver a posição em XBXO, passa dos 7, 8%. É muito diferente do que tem aqui na condição do DEVA 11. Para o portfólio de CRIs, acho muito legal a gente passar por alguns pontos. Como eu disse para vocês, aqueles CRIs corporativos a gente tem que olhar com mais carinho, porque de fato são corporativos, mas são todos voltados aí para grupos focados em multipropriedades. Grupo Hope, Grupo GPK, aí tem o Brasil Parks, tem o Van Holding, são todos grupos de fato voltados aí para multipropriedade, embora sejam um CRIs corporativo. Então a gente tem aqui, fiz a continha para vocês, 26,5% do portfólio voltado para multipropriedade dentro daqueles 30% que a gente chama de corporativo. Então na verdade a parcela voltada para multipropriedade passa dos 40%, né? A gente tem que somar esse total aí de multipropriedade corporativo, mais os multipropriedade, que são as operações de fato. Uma condição que eu acho muito legal no DEVA é que ele tem só 5,78%
na maior participação de uma operação dentro do PL. É uma participação muito pequena e o que eu sempre falo para vocês, fundo high yield tem que ser muito diversificado e tem que ser grande para de fato ter essa pulverização de risco. Partindo aí pro circuito de compras, é uma operação que está 100% adimplente, uma operação que entra muito fluxo. E aí a gente segue um pouquinho à frente, né? Quando a gente chega em carteira vendida e obra executada, aí chama um pouquinho mais de atenção porque a gente tem 78% só de vendas e uma obra já acabada de 100%. É óbvio que quando você vê uma obra 100% acabada e a venda que está muito atrás ainda, isso chama atenção, porém eles têm muito conforto nessa operação, realmente um fluxo muito grande de recursos que entra e estão também lá no equity através do XBXO. Trouxe aqui outras operações só a título de exemplo para a gente olhar com mais cautela, que de fato tem aí uma parte vendida muito abaixo do tanto de obra executada, né? A gente pega aqui o loteamento NG30, 79% de carteira vendida, 100% obra executada, isso aqui não é legal de ver. E quando a gente vai para a razão PMT, né, o tanto que entra de recurso na operação e o tanto que deve ser endereçado para o CRI, a gente vê um limite de 120% e hoje ele está abaixo disso, 102%, mas está ainda acima do 100%. Na sequência a gente vem no Eco Resort, também aqui carteira vendida 86%, 100% já de obra executada. Outra operação um pouquinho desalinhada, GVI. A gente tem aqui 110% de limite mínimo de razão PMT e tem 104,2% na atualidade. E aí outras operações que chamam mais atenção, né? OP Resort, por exemplo, 115% e tem 91%. Então, abaixo do 100%. Resort do Lago, 77,4%. Então, esse tipo de dado aqui vai chamando muito nossa atenção. 84,7% para o Eco Resort. Então, esse tipo de operação vai ter que ser remodelada. Remodelagem do próprio empreendimento para atrair novas vendas, para as alienações voltarem a acontecer. Marquei aqui o Carvalho Hosking para a gente que essa é uma operação, não necessariamente esse CRI, tá? Mas essa é uma incorporadora que teve problema recente aí, teve um casamento de fluxo e até foi trazida essa informação em outros relatórios gerenciais de outros fundos, mas todos já indicam pra gente que tá tudo ok. Um deles, por exemplo, foi o JPPA11, tá? Mas já tá tudo ok e eles sempre dizem, né? Uma empresa que tem um land bank muito grande. Já indo para a parte final do nosso relatório também, para a parte final do nosso vídeo, passar rapidinho por algumas operações que apontam com inadimplência importante, tá? Não inadimplência no CRI, inadimplência na operação. Então a gente vê aqui o CRI Top Park, tem uma inadimplência alta, 16%. Não é comum para o mercado imobiliário trabalhar com esse tipo de inadimplência tão alta. E mais uma vez aqui chama a atenção o circuito de compras, né? O CRI 100% adimplente, mais o acumulado da carteira, vem aí com 12% de inadimplência, também chama atenção, também exige um cuidado e um acompanhamento maior. Outro muito complicado, CRI Búzios, tem aqui uma inadimplência na carteira de 20%. Vai ser necessário aí algum tipo de remodelagem, acionamento de alguns covenants, para a operação voltar para o eixo. E para fechar, a gente parte então para aquele resumo que todo mundo adora e presta muita atenção aqui, tem muita informação que eu vou trazer para vocês, tá? Então fica de olho nesse resumo. Se você não prestou atenção nesse vídeo todo até agora, tá aí lavando louça, tá aí limpando a casa, lavando o carro, todo esse tipo de comentário a gente recebe aqui nos vídeos, presta atenção, foca nisso aqui agora. É um resumo muito importante para eu dar realmente mais informações para vocês. Então vamos falar um pouquinho dos projetos de multipropriedade, tá? Sempre que você vir multipropriedade em carteira de fundo imobiliário, pensa que o risco é de performance. O que eu quero dizer com isso? É o risco do empreendimento de fato se sair bem, dele performar bem, dele ter realmente um número importante de vendas e a operação ser tranquilamente paga. Caso contrário, a gente vai ter de fato dificuldade de fluxo, tá? Importante. É evidente que durante o período mais difícil da pandemia, esse setor foi um dos que mais sofreu. O setor de turismo como um todo sofreu muito durante a pandemia, foi muito pressionado. E se a gente está num ativo que tem essa vocação e não coloca na conta esse risco e essa condição, o erro é nosso, o erro é do investidor que não computou isso aí, ok? Então presta atenção nisso aí. Porém, após o período mais crítico e com a vacinação, a abertura novamente da economia, do turismo, a gente vê que o segmento se mostrou resiliente
e percebe isso nos números atuais das operações. Tem algumas ali que estão desenquadradas? Tem, mas a grande maioria está performando muito bem. Inclusive eu mesmo tinha algum tipo de preconceito com multipropriedade, mas a gente vem acompanhando e o segmento vem se tornando realmente cada vez mais importante na nossa economia. CRIs corporativos. A maior parte, como a gente viu, é voltada para grupos corporativos de multipropriedade. Então, de certa maneira, você também corre o risco de performance nesse tipo de business. Isso é inegável, ok? Porém, é importante dizer que esses grupos são os grandes responsáveis por multipropriedade no Brasil, e a ideia do Grupo Hectare como um todo é sempre estar vinculados a eles para também estar sempre participando em modelo de prioridade nessas novas operações que vão sendo lançadas. Entretanto, é evidente que existe um risco cruzado aqui, ou seja, você está na operação, você está de fato no empreendimento, naquele CRI, mas está também no CRI corporativo, está ali também na holding, ok? Então, você tem que ficar esperto, existe aqui esse risco cruzado. Agora, isso impede você de investir no DEVA 11? É esse o ponto. A mim, não, mas talvez para você sim. Isso tem que te ajudar a entender os riscos e dosar a sua posição. Acho que isso que é o mais importante. Trouxe aqui um exemplo, né? Você tem ali o CRI para o grupo Van Holding e tem o CRI Acon Prime, que também é relacionado ao empreendimento do Grupo Van, ok? Então é isso que você tem que ter em mente. Dosar a posição. Caramba, o risco corporativo aqui, de repente, dobra o meu risco voltado para esses grupos, porque é tudo multipropriedade. Então, vou diminuir minha exposição. Acho que é isso que você tem que ter, esse preciosismo na montagem da sua carteira, ok? Reestruturação de operações, esse que foi um ponto muito falado, muito abordado. Poxa, as operações estão dando pau, esses CRIs vão todos defaultar, o fundo vai quebrar. Evidentemente chama atenção e gera desconforto, mas vocês têm que ter em mente, nós todos, né? Vocês é muita empáfia minha, nós todos investidores temos que ter em mente que crédito é feito para dar algum tipo de problema em determinado momento e sim ser remodelado. Então é normal que a gente tenha no crédito alguns solavancos, isso é natural, ok? O importante é que a operação continue de pé e ela seja muito bem feita, muito bem estruturada. As gestões apontam que isso é feito de modo a readequar a carteira conforme os distratos que vão acontecendo, especificamente falando aqui então de multipropriedade. Por isso que a dívida vai sendo alongada. Então pensa aqui que o cidadão ele compra ali uma multipropriedade para pagar em 60 meses. Após 24 meses, ele vai distrata aquilo. Aquela fração de multipropriedade vai voltar a ser comercializada. E esse novo comprador, ele vai ter novos 60 meses. Então, para você fazer a readequação dessa carteira que vai se performando novamente, você naturalmente vai estendendo essa operação, por isso que a gente vê tanta reestruturação em CRI de multipropriedade. É óbvio que também pode acontecer da operação tá dando problema, da operação passar por alguma dificuldade, então você ter que dar um alongamento, você ter que tirar algum tipo de taxa ou então puxar em algum prazo, isso é natural. Falando agora de circuito de compra, a operação segue com dificuldade de vendas, mas o CRI em si nunca teve problema de inadimplência. E o projeto em si ele está em pleno funcionamento e é uma revolução para o empreendimento, tá? Quem já ouviu falar na Feirinha da Madrugada, ela é muito comum aqui no estado de São Paulo e vê o que virou o circuito de compras, sabe que ele traz uma condição muito melhor para os lojistas, uma condição muito melhor para os compradores, então tem até um componente social aí de tirar os ambulantes da informalidade. Só para dar alguns números, né? São 4.000 boxes, mais de 1.000 lojas e quase 44 mil metros quadrados aí no circuito de compras, então uma operação realmente importante. O XBXO pegou para operar e fazer ali o desenvolvimento desse circuito de compras por 35 anos, tem aí uma chancela da Prefeitura Municipal, então uma operação muito complexa, tá? Acho que um ponto que chama a atenção é que o fundo participa das duas pontas aqui, via CRI e via Equity, como eu falei para vocês no XBXO. Mas também a gente tem que pensar nisso, né? É só 0,7% do PL. É uma posição muito pequena. Além disso, claro, tem muito burburinho sobre essa operação, tem muitas questões que são levantadas, muito vídeo que fala que essa operação vai dar problema, que
tem problema com a polícia e tudo mais, mas prova de fato, eu confesso, eu particularmente nunca vi. Se alguém teve, deveria apresentar. Eu nunca vi. Então, para todos os efeitos, a operação segue performando numa boa. Na sequência, eu quero falar um pouquinho de tempestade perfeita, né? Que o fundo passou e também os high yield passaram, tá? Primeiro ponto, a gente teve uma diminuição dos prêmios de risco. Se a gente observar essas operações high yield de multipropriedade, elas vinham com IPCA mais 12, IPCA mais 13, às vezes IPCA mais 18. Isso era um comum. Agora, com o aumento da concorrência por essas operações e novas casas vindo com expertise no segmento, a gente vê uma queda das taxas. Por outro lado, a gente observa uma clara abertura na curva de juros, né? Se a gente pegar a NTNB 35, sendo negociada aí em 2020 em 4,5%, hoje ela vem negociando aí a próximo de 6%. Então você realmente teve um aumento nessa curva de juros. E aí o que acontece? Isso faz com que toda a rotina de operações de crédito privado se adeque, o que eleva os cupons de operações middle risk e high grade e aproxima as taxas desse tipo de business com operações high yield, tá? Então você vai ver, por exemplo, hoje aí a carteira do Deva com IPCA mais 10, de repente você vai ver fundos middle risk pagando IPCA mais 9, IPCA mais 9,5, às vezes IPCA mais 10 também. E aí o que aconteceu então? Por que isso se deu na prática, né? Por que esse prêmio ficou tão apertado? Aí a gente tem 3 fatores que eu acho que são importantes para a gente analisar. Primeiro, a data que a operação foi estruturada. Se ela foi feita lá atrás, como eu disse para vocês, com a NTNB tão mais baixa, natural que ela veio com um spread mais baixo, então não tem muito o que fazer. Segundo ponto, se a gente está falando de novas operações, o que pode ter acontecido? Precificação incorreta, isso é possível, especialmente chegando novas casas que de repente não tem tanto know-how e aceitam essas operações com um prêmio muito inferior, vários gestores falam disso com a gente em live, ou a impossibilidade de repasse da taxa, que é aquilo que a gente fala do teto das operações high yield, né? Alguns analistas falam disso e eu também gosto de falar. Não adianta você toda hora achar que vai cobrar IPCA mais 20, IPCA mais 25. Tem um teto, tá? As operações têm um limite. O tomador ele tem um limite de crédito que ele aceita tomar. Outro ponto importante, fechamento de janela para emissões, né? Isso é importante. Outro ponto relevante, né? Fechamento da janela para emissões. Esse é um ponto importante. Os fundos high yield eles cresceram muito rápido e aos poucos as novas ofertas foram sendo rejeitadas pelo mercado. Isso custou também esses spreads, novas operações e de certa maneira foi gerando aí desconfiança no mercado, né? A gente sabe que os fundos high yield eles tiveram realmente um fechamento para novas emissões. O mercado foi aí se tornando cada vez mais crítico do fluxo de emissões, do tamanho das emissões. Então esse é um ponto também para a gente observar, porque menos dinheiro entrando, menos operação sendo originada, o spread vai ficando um pouquinho mais paralisado. Quero falar também do grupo Hectare, né? Daquilo que a gente vê. Tem lá Hectare, R Capital, Devan, Fortsec, né? Que é a securitizadora, a Servicers. E aqui são 2 vieses para a gente olhar, tá? Por um lado, a gente pode criticar, e acho que faz sentido, tá tudo dentro do mesmo processo, né? São a mesma securitizadora fomentando todos os fundos, né? E é importante a gente observar que existe de fato compliance e Chinese Wall para isso, tá? Quando você tem operações que possivelmente são conflitantes dentro da mesma empresa, você tem a separação, ainda que esteja tudo dentro da mesma corporação. E a gente espera de fato que isso exista na prática. O que eu posso falar daquilo que eu conheço de fato, tá? Com quem eu falo da Devan, tem um posicionamento muito forte de não haver interferência. Então, o que acontece no Hectare, no HCTR11, não tem nada a ver com o que acontece no Deva 11. E um ponto muito positivo de ter a securitizadora mais especializada em multipropriedade, que tem a especialidade, especificidade e know-how. E eu já ouvi em off de gestores de casas diferentes, tá? Não do grupo Hectare, que na esteira de originação não tem igual a essa que é feita pela Fortsec. Um know-how muito grande para multipropriedade. Se você pegar um termo de securitização de um CRI, da Fort e de outra securitizadora para multipropriedade, você vai ver que o da Fort é muito mais detalhado, que vai em muitos pontos de forma aprofundada, e não sou isso, só eu que estou falando isso, tá? Gestores já me falaram isso também. Rendimentos, claro, esse é um ponto que chama muito atenção, né? Chegou aí a 0,55, 0,56. Bom, se a gente olhar um histórico de inflação dentro da normalidade, esse fundo ele vai rodar perto aí do 1,20, tá? É isso que esse fundo vai pagar normalmente. É evidente que o componente de correção monetária faz muita diferença no rendimento
do DEVA11. E é por isso que o fundo reduziu tanto o rendimento hoje, saiu aí para esse 0,55, 0,56, mas também é por isso que ele já bateu 1,60, 1,80, é por isso que o DEVA paga tanto e paga tão pouco, por isso que tem essas oscilações, esses solavancos, ok? Então você tem que ter em mente que dentro da normalidade ele vai pagar 1,20 e os fundos high grade dentro da normalidade vão pagar 0,65, 0,70. E por fim, claro, qualidade do relatório e nível de informações, tá? Acho que é inegável a gente ver a qualidade do relatório gerencial do DEVA, muito bem feito. Pessoal, o que eu tinha para falar de DEVA11 era isso, espero que vocês tenham curtido. E diz aí o que você achou desse vídeo, o que você acha de DEVA, o que você acha dos fundos high yield. Você acha que o que eu falei aqui faz sentido, o que eu falei não faz o menor sentido? Comenta aí, claro, é sempre um prazer dialogar com vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.